Ei! Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao vlog diário do Nintendo Negra, momento que a gente vai conversar sem edição, sem corte, sem porra nenhuma. Beleza, Creuza? Tamo de boa aqui, eu com o meu velho café, com minha velha Yorkshire aqui, Pepeteca. E eu quero falar pra vocês que ontem, aliás, hoje de manhã, hoje de madrugada, eu terminei a edição do vídeo sobre runas. Tá longo, eu consegui resumir o assunto todo, eu deixei de abordar um monte de coisa, mas porque eu foquei na linha histórica do negócio, tá? E eu dei uma passadinha sobre a questão mística do negócio, mas eu foquei mais na história. Então, de repente, vale um segundo vídeo, mas eu deixei pra vocês uma dica bem bacana lá, que eu acho que vocês vão gostar. Eu tô pensando se eu coloco isso no ar só na quarta-feira ou se eu coloco no ar tipo amanhã, não sei. Eu acho que se eu colocar amanhã, eu vou perder tempo de audiência, sabe? Porque uma semana é um tempo bacana, sei lá. O que vocês acham? Põe hoje, põe amanhã, põe depois, põe na quarta. Eu poria na quarta. Mas eu quero a opinião de vocês porque o nosso canal é o quê? Democrático, né? E aí? Bom, vamos pra... Deixa eu ver se tem recado. Acho que não. Vamos para as perguntinhas de vocês então, porque eu não tô lembrando de nada. Nino, tudo é formado pelos 4 elementos? Essa questão minha aqui estava... Essa questão que fizeram para mim estava no vlog, no vídeo de quarta sobre os 4 elementos, tá? Eu vou tentar deixar o link aqui. Aliás, me lembraram que eu não coloquei o link no vlog de ontem para Luna Blue lá mandar as mensagens e não coloquei mesmo. Porque na verdade eu deixei upando o vídeo aqui e acabei saindo para fazer algumas coisas e não deu para colocar, tá? Tudo é formado pelos 4 elementos? Pessoal, é o seguinte, ó, a gente tem... Eu acho que eu expliquei isso no vídeo. A gente tem 2 concepções desse negócio, né? A primeira é que tudo é formado pelos elementos em si, que é uma percepção grega arcaica, e depois uma percepção grega um pouco mais pra frente, Hipócrates já falava disso, que na verdade a gente não é formado pelos 4 elementos em si, a gente é formado pelas energias dos elementos, né? Que aí essa visão... Peraí, vai latir não, peraí. Essa visão foi evoluindo, e a gente chegou hoje no que a gente tem, que é isso, né? São, na verdade, energias do elemento, não é o elemento. A gente não tem fogo dentro da gente. A gente não tem... Embora, assim, a gente tem os elementos que constroem o fogo, por exemplo. A gente tem carbono dentro de nós. A gente tem os elementos que constroem a terra. A gente tem ferro, fósforo, níquel, esse monte de coisa. A gente tem elementos que compõem a água. A gente tem H2O, 70% do nosso corpo é água. E a gente tem os elementos que compõem o ar, oxigênio, hidrogênio, essas coisas todas. Então isso tudo a gente tem no nosso corpo. Tudo uma questão de percepção, de interpretação do que você está falando. Aí a gente pode fazer um esforço argumentativo aqui, um esforço intelectivo, para dizer que sim, nós somos feitos dos 4 elementos. Ou tudo é feito dos 4 elementos. Digno mestre Nino, posso fazer ritual para consagrar uma ferramenta minha que eu trabalho? Exemplo, microfone, luva de bombeiro. No caso seria ferramenta que só eu uso e mais ninguém. Grato desde já, dei like no vídeo, compartilhei, valeu pessoa. Mano, essa pergunta aqui ela é muito boa, ela é tão boa que talvez vire um vídeo de quarta, viu? Eu vou te responder agora, mas ela é uma pergunta bem legal, cara. Eu não sei há quanto tempo você me acompanha, eu acho que é bastante. Porque se eu não me engano, você é aquele locutor carioca, né? Vamos pensar comigo aqui, ó. Infelizmente, putz, cara, dava um vídeo de quarto isso aqui. Eu vou ver se eu acho as literaturas que eu consultei, porque eu não lembro pra te falar agora. As ideias estão consolidadas em mim, mas eu não lembro, porque na verdade é um monte de coisa que veio. Mas olha só. Você lembra que eu falo pra vocês sempre que o símbolo tem o poder que o mago dá pra ele?
E já falei no vídeo sobre símbolos, por exemplo, que qualquer coisa pode ser um símbolo. Dado que qualquer coisa pode ser um símbolo e o símbolo tem o poder que o mago dá para ele, então sim, você consegue consagrar um microfone. A gente vê nas literaturas medievais, por exemplo, alguma coisa a respeito de materiais para isso, tá? Faz um certo sentido em algum âmbito. Por exemplo, em teoria, metais interagiriam com a energia, com alguma energia de uma forma um pouco mais forte do que vegetais. Vegetais, por outro lado, interagiriam com certas energias de forma mais forte do que minerais. Sei lá, pedras. Quando eu tô falando de minerais, eu tô falando de aços, né, de ferros, de metais. Minérios, no sentido de pedras, também interagiriam de uma forma diferente dos metais, diferente do vegetal. Então você, em teoria, teria que saber qual material se adequaria mais à energia com a qual você quer mexer. Né? E aí você está falando de um microfone, ele tem uma capa plástica ou uma capa metálica, então você teria que levar em conta esses materiais todos e tal. Na verdade, assim, a gente não sabe exatamente que tipo de energia vai com o que. Isso aí é uma coisa muito, muito experimental, né, das pessoas. Então você vai ter, principalmente hoje em dia, com a popularização da Umbanda, por exemplo, onde as pessoas se preocupam um pouco mais com isso e tem essa teorização um pouco mais na ponta da língua. Vamos falar que metais trabalham com energias mais densas, vegetais trabalham com energias positivas, mas isso é puramente porque vegetal é vivo, sabe? Não faz muito sentido lógico fora deste paradigma. Eu, por experiência minha, também acho que existe diferença entre metais, vegetais e minerais, mas também não sei te dizer ao certo qual é. Porque assim, experimentalmente algumas coisas funcionaram muito, mas eu não sei explicar o porquê, entendeu? E eu nem sei se isso é reproduzível, porque quando a gente está falando desse tipo de coisa, a gente está falando, além da energia em si, a gente está falando da nossa própria mente. Então talvez algumas coisas tenham vindo da minha questão mental e não do material em si, e não tem como a gente tirar essas variáveis, então não dá pra gente pesquisar a respeito, tá? Entretanto, tem um negócio a ser levantado aqui que é muito importante. Você pode ver que geralmente as coisas que são ditas em livros medievais, principalmente, tipo Clavícula de Salomão, os livros do Papus, essas coisas todas, eles trazem uma relação direta de valor-poder. Então, uma coisa feita de ouro vai ter mais poder do que uma coisa feita de ferro. Claro que em alguns lugares vão usar a fase da lua, enfim, mas isso não importa. Você vai ver que no grande core da coisa aí, a divisão é meio essa. Quanto mais difícil, então se você tem um atame de pata de leão, né, você pega uma pata de um leão e usa a garra da pata do leão para ser a lâmina do seu atame, isso em teoria teria muito mais poder do que uma adaga feita de pedra, de sílex, né? Eu também acho que isso faz sentido. Não por causa do material, quer dizer, por causa do material em si, mas não é o material necessariamente, entendeu? Porque qual que é a graça? Quanto mais difícil é para você arranjar o material, mais valor você dá para aquilo. E isso em tudo na sua vida, né? Tipo, a gente dá muito mais valor, por exemplo, para comer caviar do que para comer ovo. Embora as duas coisas sejam ovo, né? O ovo a gente compra 30 ovos, R$10, como vocês todos bem sabem. E o caviar não, né? Se você for comprar um caviar beluga, deve estar, sei lá, uns $100, 10 gramas, né? Se não tiver mais. A espécula do açafrão, por exemplo, que é o açafrão de verdade, né? A gente compra o açafrão que é a raspa da raiz dele. Mas o açafrão de verdade, que é a espécula do açafrão, ou seja, o órgão genital da flor do açafrão, ele é caro pra caralho. E talvez essa careza pra caralho que deixa o negócio tão saboroso, porque a gente
coloca expectativa ali, sabe? Isso já foi feito em pesquisa, já foi feito em ambiente controlado. Os vinhos mais caros tendem a ser mais gostosos, não porque eles são gostosos, mas porque eles são mais caros, né? Os enólogos fizeram um teste, a Federação de Enologia, acho que da Espanha, colocou o mesmo vinho em rótulos diferentes e com os preços fictícios, e deu para os enólogos provarem, e eles acharam o mais caro, o mais gostoso. É o mais caro com o nome mais complicado. E o melhor vinho do mundo foi um espanhol que custa 5 euros, né? Foi eleito em teste cego. Então, assim, essa dificuldade de você conseguir o seu material está diretamente ligado ao poder desse material pelo estímulo que ele dá em você. Então, por exemplo, na sua pergunta aqui, eu consigo consagrar qualquer ferramenta de trabalho? Consegue. Entretanto, se você consagrar um lápis 2B que custa R$1 e você sabe que ele é efêmero, que você vai apontando e vai acabando, é muito diferente de você consagrar uma caneta de tinteiro de ponta de ouro, né? Fora que a caneta de tinteiro tem um material mais de ouro, tem um material mais maleável que o de aço, então quando você aperta ela abre melhor, enfim, questões técnicas de desenho. Mas ela não é efêmera como um lápis. Se você consagrar um microfone, qualquer coisa que você comprou, né, e não estou te desmerecendo, tá? Eu sei que diversas vezes, para as profissões que a gente exerce, a gente escolhe materiais para determinadas coisas. Eu sou assim. Então, aqueles trabalhos que me pagam melhor, eu escolho matérias-primas, dedico mais tempo, etc e tal. Aqueles trabalhos que me pagam menos, eu me dedico menos tempo, né? É o jogo do mercado. Então, se você compra um microfone de R$50 na loja e consagra ele vai ter um poder diferente de um microfone de R$2.000. Por quê? Porque você consegue, num mês de trabalho seu, imagino, comprar um microfone de R$50. Agora, quanto tempo você vai demorar para juntar uma grana para pagar um microfone de R$2.000? E aí você vai dar muito mais importância para esse microfone de R$2.000. Por consequência, a sua mente vai estar mais ativa quando você estiver usando esse microfone de R$2.000. Vai parecer um negócio até meio de eu não posso desmerecer esse microfone, então eu tenho que dar o melhor de mim, sabe? E aí, obviamente, essa ferramenta se tornará mais potente do que o microfone de R$50. Beleza? Cara, essa pergunta é muito boa, velho. Puta, dá pra discorrer aqui. Eu acho que dá pra fazer um vídeo de quarta com isso aqui, cara. Eu vou guardar a sua pergunta. Salve! Deixa eu ver se tem mais uma coisa pra falar. Acho que não. Pra agora tá bom. Se você tiver dúvida ainda, me manda aqui, me escreve aqui embaixo, beleza? Salve, Nino! Fale um pouco sobre Sete Além. É só história que o povo conta ou realmente pode existir esse universo paralelo? Cara, Sete Além é história. Gente, não sejamos tão bobinhos assim, né, gente? Ó, eu andei pesquisando, você não é a primeira pessoa que me fala desse Sete Além. Já me colocaram no Facebook uma pergunta a respeito, tá? E aí eu fui dar uma pesquisada porque eu nunca tinha ouvido falar. Tem um site chamado... Eu fui atrás do cara, inclusive, que escreveu, tá? Tem aqui um site chamado Luciano Militti, que foi o cara que escreveu, lucianomilitti.com. E aparentemente, ele foi o primeiro cara que escreveu a respeito, tá? O que eu fiz? Fui atrás de saber quem é Luciano Militti. Quem é Luciano Militti? Tem um monte de coisa aqui, mas entre as coisas que a gente tem do Luciano Militti, a gente tem a profissão dele. Ele é escritor de ficção. Tá aqui, ó, escritor de filmes, ele é roteirista. Tem até uns filmes dele, uns livros, né? A Página Perdida de Camões, O Enigma dos Lusíadas, Diário de um Exorcista, Como Lutar contra as Trevas quando elas se escondem dentro de você. O cara é um ficcionista, cara. Ele escreve ficção. Você acha realmente que... Mano, se você der uma caneta e um papel pra uma pessoa que tem imaginação, ele vai imaginar coisas, velho. Isso aqui é o que aconteceu. É só isso.
Ó, ele é tão... que ele registrou o nome Seth Allen no Writers Guide, na Guilda dos Escritores, na Biblioteca Nacional. Mano, é um conto, cara, que o cara fez, mano. O Cavaleiro do Espírito de Prata. Ó, geralmente meus textos são ficcionais e produzidos para algum fim específico, tipo livros, filmes, séries, curtas, websites. Fugindo um pouco dessas... Mano, você... mas não, para. É bobeira não, é ficção. É uma ficção legal, inclusive, tá? Eu acho que... Eu respeito muito esses caras que conseguem fazer uma histeria coletiva. De verdade, cara, há muitos anos atrás, eu entrei em contato com uma websérie chamada Mabel Hornet, né, que tem legendado para português hoje, tá? Esse Mabel Hornet, ele é uma série ficcional, gravada em primeira pessoa com baixíssimo budget. Esse negócio deu origem à lenda do... Esqueci o nome. Slenderman. Deu origem a praticamente todas as lendas de Slenderman que você vê na internet. Deu origem ao filme Bruxa de Blair e a todos os filmes de baixa renda. Ele tem até um nome desse filme, eu não lembro agora. Desse gênero de filme, eu não lembro agora. E foi uma puta febre, cara. E os caras fizeram uma série ficcional, sabe? Eu respeito pra caralho quem consegue isso, velho. De verdade. Inclusive esse camarada aí. Porque ele consegue mexer com o imaginário das pessoas de uma forma que mano, eu chamaria de magia, cara. E essa é uma magia, talvez até se enquadre no quesito tecnomagia, porque ela entra de uma forma tão profunda. Os caras têm um conhecimento tão profundo da mente humana que os caras conseguem manipular todo mundo sem que todo mundo perceba, por senão não seriam manipulados, né? Então eu tenho um puta respeito por esses caras, mas é ficção, cara, não é nada demais. Digno Mestre Nino! Isso aqui eu já vi. Saudações, Nino Denani, aquele abraço. Dessa última pergunta do Seth Allen. Baseado na explicação das diferenças entre oração, reza e mantra no vlog diário 308, a termo de glossário para futuras questões, como você diferencia magia, feitiço, encantamento e simpatia? Cara, esse tema ele é bem polêmico. Porque independente do que eu falar, uma galera vai se machucar. E não por mal, não vou falar para ninguém se machucar, mas é que geralmente as pessoas elas são infelizes na vida e aí elas acabam tentando externar em algum lugar e o YouTube é um dos melhores lugares e aí tem aquele complexo de inferioridade, sabe? Eu falo isso porque muito tempo atrás eu falei para eu falava disso mais vezes, né? Coloquei no YouTube que Umbanda é baixa magia. Porque eu conceitualizei o que é alta magia e o que é baixa magia. E falei, Umbanda é baixa magia. Não existe uma relação de poderio. Não existe uma relação de qualidade. Só existe uma relação terminológica. Mas eu tive um amigo meu que, mano, ficou magoado, cara. E brigou comigo por semanas, assim. E o pior é que depois de muitas horas de briga, eu falei, cara, você assistiu o vídeo mesmo? Você viu o que eu falei? O que é baixa magia e o que é alta magia? Ele falou, não. Eu falei, então você está discutindo comigo por quê, cara? Aliás, isso é um exemplo de burrice. Bom, é assim, cara. Vamos lá, eu vou tentar não ser, eu vou tentar fazer aquilo que eu odeio, que é pensar no mimimi das pessoas e falar um negócio que não fira ninguém. Vamos lá. Magia, pra mim, tá ligado a conhecimento, não tá ligado a ritualística, necessariamente, tá?
necessariamente. Magia é você saber como as coisas funcionam e a partir desse conhecimento agir para alterá-las. Isso para mim é magia. Uma vacina é magia, tá? Aliás, para mim, a magia ela vem antes da ciência. A magia boa tende a se tornar ciência, tá? Feitiço. Feitiço para mim é uma magia que não é praticada pelo mago. Então, por exemplo, eu tenho aqui meus livros da sombra aqui, né? Que são coisas que eu vou fazendo, vou anotando, etc e tal. Inclusive com questões que vocês poderiam chamar de magia, que é a interação entre pessoas, né? Então, como é que eu faço para... como é que eu monto um ritual de magia de cura dentro do paradigma, tarará, parará, barará, tá aqui. Eu criei isso, então é magia, eu sou um mago. Feiticeiro, para mim, é o cara que pega isso que eu fiz e aplica. Falei besteira. Isso é o bruxo, bruxaria, tá? Você pode ver que a maioria dos bruxos não funciona sem um grimório. E o grimório raramente foram eles que fizeram, né? Então o mago escreveu um grimório. O bruxo pega o grimório e copia, tá? Feitiço, para mim, ele está mais ligado a questões de natureza, da natureza. Então, são poções, beberagens, emplastros, essas coisas todas. Encantamento, para mim, é o que seria a tia-avó mandando tomar no cu, sabe? Ela é um negócio muito ralo, assim, que você faz por pura crendice. E simpatia é a crendice em si. Tá? Simpatia não tem nada, não tem nenhum valor, não tem nenhum... Simpatia é a reprodução de um ato que alguém fez e diz e acha que dá certo por falta de interpretação. Tá? Pra mim é isso. Mas, primeiro, eu acho duas coisas aqui com a sua pergunta pra gente encerrar o negócio aqui. Primeiro, isso não é importante. Eu não me importo de você chamar o que eu faço de bruxaria, ou de encantamento, ou de simpatia, ou de feitiço. Eu não me importo, tá? Eu acho que se você se importar com a nomenclatura do que está fazendo, é porque você é inseguro pra caralho. Né? A mesma coisa que, sei lá, eu trabalho com design, mas eu não tenho nenhum problema se alguém falar que eu trabalho com açougue. Eu só vou falar, não é um açougue, eu não vendo carne. Mas... eu posso trabalhar para que alguém venda carne, então tá bom, entendeu? Eu sou seguro no que eu faço, então eu não me importo com nomenclatura. E segundo, essa definição que eu dei é muito particular, tá? Não é, talvez nem seja aceita pela maioria das pessoas, assim. Eu realmente não sei. É muito particular, isso vem da minha vivência. Como eu não dou muita importância para isso, eu também não dou muita importância para quem fala disso, sacou? Bom, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham uma ótima quinta-feira. Bye.